Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje é dia 12. Todo dia 12 é dia de 12 livros para 2023. Essa tag que eu adoro, que eu já participo há vários anos, que me deixa muito feliz. E muito feliz porque eu estou até agora conseguindo participar direitinho. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a resenha O Livro de Maio, que é este aqui, ó, O Árabe Invisível, da Jaqueline Farid, da Palavras Editora. Eu recebi esse livro aqui o ano passado, da autora. Quem me mandou foi a Oasis Cultural, capitaneada pela Valéria Martins, que é uma querida, uma jornalista que eu admiro. Foi a primeira parceira de assessoria de imprensa que eu tive aqui no Mãe Literatura. E eu já tinha lido o primeiro livro da Jaqueline, também por indicação da Valéria. E eu estava muito curiosa para ler O Árabe Invisível. E aí eu coloquei ele no nosso projeto e ele foi sorteado esse mês. Então, esta foi a minha leitura. Antes de falar sobre a trama, eu queria falar um pouquinho sobre a proposta do livro, que eu achei muito interessante. Vamos apresentar primeiro a Jaqueline, tá? Aqui tem uma foto dela, ó. Que, inclusive, ela está nessa foto aqui na viagem, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, Jaqueline Farid é escritora e jornalista. Nasceu em Itabirito, Minas Gerais, mineira, e vive no Rio de Janeiro. Publicou os romances No Reino das Girafas, pela Jaguatirica, em 2017, que eu já li. Prana, pela Páginas, também em 2020, que está aqui aguardando a leitura. E O Árabe Invisível foi escrito a partir de viagem ao Líbano, Istambul e Jordânia, realizada em 2019. Então, essa foto aqui foi tirada durante a viagem. E essas fotos aqui que compõem a edição também, inclusive a da capa, que eu achei super interessante, que esse aqui é o bosque aqui dos cedros. Achei muito bonito. Então, assim, é uma edição bem bacana da, da Páginas, editora. Eu gosto desses detalhes, sabe? Então, assim, ó, por exemplo, da marcação das páginas, da separação da diagramação, né? Folhas amareladas, fonte em tamanho confortável, isso me deixa feliz durante a leitura. Então, assim, este livro, como que eu entendi esse livro? Ele é um livro sobre viagem, mas eu acho que eu adoro livros que me transportam, que me fazem viajar. Mas eu acho que essa foi uma viagem diferente, a da Jaqueline, né? Ela tem uma personagem que chama Soraya, que é a protagonista, né? Uma das protagonistas. E a Soraya, ela vai fazer essa viagem para cumprir uma promessa para a mãe que está doente. Só que ela, sem saber, ela vai ter uma companhia nessa viagem. E aí depois, no fim, a gente vai entender. Obviamente eu não vou falar para vocês, mas a gente vai entender o porquê dessa, né, do desenrolar da trama, a gente vai entender o porquê dessa companhia. Ela vai ter a companhia do Youssef, que é o avô materno dela, que já morreu, né? Então ele fala que ele veio do outro lado. Não é um livro religioso, ele não fala nada sobre reencarnação, sobre nada de espiritualidade, pelo menos não assim de uma forma clara. Mas é um livro que a autora aborda dessa forma. Ele veio do outro lado com a missão de proteger a neta nessa viagem, nessa empreitada. Então, assim, os capítulos, isso é uma coisa que me agrada muito em todo o livro que eu leio desse estilo, e me agradou muito aqui no livro da Jaqueline. O capítulo, ele é intercalado, intercalado não, ele é dividido, ele é narrado tanto pela Soraya como pelo avô, pelo Youssef. O que é interessante notar é que a Soraya narra o livro em primeira pessoa e o Youssef narra em terceira. Eu acho que isso acaba trazendo um pouco um olhar um pouquinho mais distanciado dele, e a ela me fica como se ela estivesse fazendo um diário. Achei esse recurso interessante. E é interessante assim acompanhar, porque como a Soraya não sabe que o avô tá lá, esse
como que ele enxerga a neta, porque na verdade ele vai conhecer a neta, porque quando ele morreu a neta era pequena e ele não tinha tanto contato com essa neta. Então acho que ele vai conhecer mesmo a neta durante essa viagem. Então tem cenas muito engraçadas, então é, e assim, que ele nem quer participar, que ele fica meio escandalizado, que é uma coisa que eu achei muito legal, assim, além dela ter feito essa viagem sozinha, em busca de uma ancestralidade, ela é uma mulher independente, então ela vai sozinha, ela toma cerveja, até mostra que no primeiro momento ela não. O acesso até a bebida lá é complicado, né? Então eu achei interessante essas questões, achei bem interessante. E como ele ficava muito surpreso, e às vezes até escandalizado com esse tipo de atitude da neta. Acho que esse choque de gerações é uma coisa bem interessante. E eu gostei bastante desses artifícios que a autora colocou, né? Aqui na contracapa, eles destacam uma passagem que eu também marquei e eu quero ler para vocês, que fala assim, ó: vim aqui carimbar a nacionalidade que oficialmente me é negada, já que sou filha de mulher nascida do ventre de uma libanesa, não de um homem. É uma punição institucional de gênero que ultrapassa as fronteiras do Oriente Médio, impedindo que eu faça do papel a minha aliança. Ou seja, ela não pode ter direito a essa cidadania, né? Resgatar este processo, porque ela é filha da mãe, né, da mulher. Se fosse por parte do pai, ela teria direito. Então, assim, o quanto as sociedades ainda usam desse machismo todo, né, dessa coisa tão patriarcal, e o quanto isso às vezes é tão chocante pra gente. Apesar de tudo isso, eu confesso que o meu personagem, assim, que eu mais gostei foi o Youssef. Eu acho que o Youssef, ele é um personagem, apesar de ter tido uma vida, de ter sido provavelmente bravo, ranzinza, eu achei que ele tem um humor que me agrada. Então, assim, os momentos mais cômicos, os momentos mais engraçados realmente são do avô, né? Então, isso me agrada bastante. E porque eu consegui me conectar, apesar das diferenças culturais, eu consegui me conectar com ele. É muito gostoso esse personagem. Então, a primeira vez que ele passa a parede, ele fala de eu sempre vi nos filmes e agora eu tô fazendo, então é bem legal. Agora, com relação à Soraya, eu confesso que eu terminei o livro sem saber se eu tinha gostado dela. E tem livros que acontecem isso, tem livros que eu paro, tem livros que eu falo assim, nossa, eu amei esse personagem, e tem livros que eu falo, eu preciso esperar um pouco para eu entender. Então, assim, eu entendo todas as questões dela, as questões familiares, as questões que ela traz emocionais, mas ao mesmo tempo que ela é tão bem resolvida nessa parte, né, culturalmente, uma mulher independente, ela cai em algumas armadilhas que me parecem assim muito ingenuidade da parte dela. Isso me incomodou um pouco, assim, talvez. Jaqueline, se essa foi a tua intenção, você conseguiu com certeza me deixar assim, falando assim, poxa vida, mas por que que você fez isso? Eu sou dessas que discuto com o personagem, de tanto que eu me envolvo na trama. Então, em algumas passagens, e principalmente porque aparece, né, no decorrer aí da história, um personagem, o Elias, que é um personagem que eu não gostei nem um pouco, um personagem que eu achei assim, sabe, o macho alfa, aquele personagem manipulador, que estava na cara que é o que ele queria, e eu não sabia dizer se a Soraya não estava entendendo, ou estava se fazendo meio que de besta em algumas situações para ver onde é que ia dar, para ter alguma vantagem. Aí tinha uma coisa de sensualidade muito presente, mas enfim, é, as passagens dos dois juntos não me agradaram, assim, não achei que, veja bem, não é que não sejam bem escritas, mas é que, assim, provoca no leitor, e me provocou, assim, algumas sensações ruins, assim, que eu fiquei pensando, poxa vida, mas você precisava mesmo passar por isso? Enfim.
Então, assim, é um livro que eu gostei bastante dessa parte cultural, das viagens. Ele é inspirado numa viagem, então, como eu comecei o vídeo falando, acho muito gostoso o livro que te faça viajar, e acho que tem uma viagem também interna, né? Uma viagem aí interior, em busca dessa ancestralidade, em busca de resgates familiares. Eu acho que isso é muito bacana, muito legal. Tem algumas passagens que eu não quero contar para vocês, para não dar spoilers. Eu acho que é um livro que ele é muito, assim, ele tem uma visão muito cinematográfica. Achei o final muito cinematográfico, acho que daria muito bem para um filme, mas eu fiquei me questionando, né? O que que a gente faz da nossa vida? O que que a gente quer pra gente? Alguns atos, algumas atitudes que a gente tem, elas obviamente vão influenciar o nosso futuro, né? Então acho que fica essa reflexão. Achei um ótimo passatempo, um livro bem escrito, a linguagem, a escrita da Jaqueline é muito bonita, ela é bem poética. É um livro fininho, não foi um livro que eu li rápido, né? Nunca é uma competição, mas alguns livros são bem fluidos, eu leio bem rápido, e outros livros é, me deixam assim, né, um pouco mais reflexiva, e eu acabo não lendo tão rápido. Isso não é nenhum demérito do livro e da leitura, muito pelo contrário. Quero destacar aqui também para vocês uma outra coisa que eu achei muito legal, é uma passagem quando ela conta, eles vão nos mercados, e ela fala um pouco sobre as lojas libanesas, que as lojas elas têm as fotografias dos patriarcas, né, dos chefes da família, e aí eu achei bem bonita essa passagem aqui. Os olhos que me olham das fotos me dizem que aqui não se vendem somente mercadorias inertes, mas itens impregnados de dramas particulares que ficam fora dos livros de história. A loja, para os libaneses, é parte da família, ganhando quase sempre o seu sobrenome, como um corpo vivo, um negócio feito de sangue, batimentos cardíacos, genes e células. Vê, enfim, aí continua aqui, mas acho que era essa parte que eu queria mais destacar para vocês. Achei assim, me senti dentro daquelas lojas, acompanhando a Soraya e o Youssef. Então, essa aqui é a dica de hoje. Essa foi uma leitura muito interessante. O livro desse mês, que até agora a tag tem sido sensacional, só livros bons. O Árabe Invisível, da Jaqueline Farid. Palavras Editora, o livro deste mês, do nosso 12 livros para 2023. Conta aqui pra mim, você gostou? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e, gente, só uma coisinha que eu vou corrigir aqui, porque toda vez, eu não sei porque, eu insisto na minha cabeça que a editora chama Palavras, é Páginas Editoras. Toda vez eu leio Palavras Editoras, desculpe a minha falha aqui. Árabe Invisível, Jaqueline Farid, da Páginas Editora. Dica de hoje. Um beijo e até a próxima.